Essas próximas duas questões que nós vamos fazer, questão 3 e questão 4, envolvem a mistura de equação de Clapeyron com a equação de Gauss, que nós já estudamos anteriormente. Aí nós vamos verificar como uma relaciona com a outra. Não é complicado, então prestem atenção. Questão 3. Certa massa de gás ideal exerce pressão de 3 atmosferas quando confinada a um recipiente de volume 3 litros a temperatura de 27 graus Celsius. Determine, letra a pressão que exercerá essa mesma massa quando colocada no recipiente de volume 3,5 litros e a temperatura de 177 graus Celsius. Letra B. O volume que deveria ter o recipiente para que a pressão dessa mesma massa gasosa fosse de 2 atmosferas a temperatura de menos 23 graus Celsius. A pergunta do problema... Vamos anotar os dados, né? Deixa eu colocar aqui. Fica mais simples aqui. Então, inicialmente, a nossa massa de gás ideal ela exerce uma pressão de 3 atmosferas, quando confinada a um volume 1 de 3 litros e uma temperatura 1 de 27 graus Celsius. 27 graus Celsius é 27 mais 273, que equivale a 300 Kelvin. Respira. Letra A. Ele quer saber... Letra A. Ele quer saber a pressão que exercerá P2, interessante. Essa mesma massa, quando colocada no recipiente de volume 2, igual a 3,5 litros, e a temperatura 2 agora é de 177 graus Celsius. Não esqueça que isso aqui não vale, né? Tem que ser em Kelvin, 177 mais 273, se eu somar, isso aqui vai dar 450 Kelvin. Beleza, pressão. Ora, isso aqui é bem direto. Isso aqui é transformação gasosa. Tem um estado inicial. Não esqueça que é o mesmo recipiente, pessoal. O mesmo recipiente. Que mudam as condições de pressão, volume e temperatura. Ou seja, a quantidade e número de mols do gás é a mesma. Então, vamos lá. A princípio, vai ficar como? Eu tenho P1, V1 sobre temperatura 1. Isso aqui tem que ser igual a uma pressão 2, volume 2 e uma temperatura 2. Isso aqui é transformação gasosa. Ora, vai ficar como? Quanto que vale a pressão 1? Vou dar a caneta. Aqui é 3. Quanto que é o volume 1? Volume 1 é 3. Quanto temperatura? A temperatura é de 300 K. Isso aqui vai ser igual a pressão 2, que é, sabe Deus, multiplicado pelo volume 2. O volume 2 é 3,5 dividido pela temperatura, que é 450. Aqui cancela. Bem simples mesmo. Isso aqui vai dar 9. Fazendo o cálculo aqui, vai ficar como? Deixa eu... Calma. Depois eu volto com o exercício. Esse aqui vai ficar como? Vai ficar... P2 multiplicado por 3,5 é igual a 9 multiplicado por 45 dividido por 30. Já simplificou um pouquinho, né? Isso aqui vai ficar quanto? Aqui dá para dividir por 3 aqui. Dividir por 3 aqui vai dar 15. Dividir por 3 aqui vai dar 10. Então vai ficar como isso daqui? P2 multiplicado por 3,5 é igual a 9 multiplicado por 15 dividido por 10. Já começou a simplificar um pouquinho. P2 vai ser igual a quanto? 9 vezes 15, que é igual a 135 dividido por 10. Isso aqui vai ser igual a 13,5 dividido por 3,5. P2 vai ser igual a quanto? Isso aqui vai dar aproximadamente 3,86, eu vou colocar, tá bom? Atmosferas. Assim, desculpem. Eu coloquei 3,86 porque eu vou trabalhar com 2 casas decimais esse problema, tá bom? De modo geral, é assim que aparece nos vestibulares. Observe que a casa depois do 5 é o 7. Aí, pela regra de arredondamento, se esse número aqui é o algarismo duvidoso, né? Esse último, depois do algarismo duvidoso, ele for maior ou igual a 5, você arredonda para cima. Se ele for menor do que 5, você deixa como está. Então, vai ficar 3,86 atm. Letra B. Qual a pergunta dele? Letra B. Letra B, ele fala: o volume que deveria ter o recipiente, volume
vou chamar de volume 3, por assim dizer, para que a pressão dessa mesma massa gasosa fosse 2 atm. Pressão 3 equivale a 2 atmosferas. E uma temperatura que ele fala, temperatura que eu vou chamar de temperatura 3, de menos 23 graus Celsius. Menos 23 graus Celsius, já falei várias vezes, basta somar com 273, vai ficar menos 23, somando com 273, isso aqui vai ser igual a 250 K. O que ele quer saber? Ele quer saber o volume final aqui. Não esqueça que isso aqui é o estado inicial, isso aqui é o estado final. E ele quer saber o volume desse estado final. Aplicação direta de fórmula. Vai ficar como isso daqui, P1V1 sobre temperatura 1. Isso aqui tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a pressão 2, volume 2 sobre temperatura 2. Apenas salientando que esse exercício aqui, na verdade, é em transformação gasosa, só para a gente relembrar. Quanto que vale a pressão 1? A pressão 1 é de 3 atmosferas. O volume 1 é 3, a temperatura 1 é 300. Que é igual a pressão 2. Pressão 3, volume 3, temperatura 3. Pressão 3 vale 2. O volume 3 é sabe Deus. E a temperatura 3 é quanto? 250 K. Cancela aqui, cancela aqui. Isso aqui vai ficar quanto? Eu vou passar o jogo do espelho, vai ficar 2 vezes V3 é igual a 25 multiplicado por 9 dividido por 30. Isso aqui vai ser igual a quanto? 2V3 vai ser igual... Bora fazer direto. Para fazer direto aqui, vai ficar 25 vezes 9 dividido por 30. Isso aqui vai ser igual a 7,5. Esse volume 3 vai ser igual a 7,5 dividido por 2. Isso aqui vai ser igual a 3,75 litros. Não é muito complicado, na verdade. É bem interessante a questão. Então, bora lá. Bora fazer mais uma desse tipo. Agora com um pouco de equação de Clapeyron, modificando também para transformações gasosas. Vamos lá. Bom, vamos agora à questão 4. Ele fala o seguinte. Certa massa de gás ideal, sob pressão de 3 atmosferas, ocupa o volume de 20 litros a uma temperatura de 27 graus Celsius, ou seja, 300 K. Determine, em letra A, o volume ocupado. Ele quer saber o volume ocupado pelo gás a 127 graus Celsius, e sob uma pressão de 6 atmosferas. Letra B, a pressão que o gás exerce é 27 graus Celsius quando ocupa o volume de 40 litros. E letra C, em que temperatura o volume de 40 litros do gás exerce a pressão de 5 atm? Bacana, interessante. Bom, de novo isso daqui a gente vai trabalhar com transformação gasosa. Bem interessante mesmo. Então vamos lá, vamos anotar aqui os dados para essa primeira questão. Letra A. Então, certa massa de gás ideais, inicialmente, quando ele começa assim, inicial, né, pressão de 3 atmosferas, ele ocupa o volume inicial de 20 litros a uma temperatura 1, que ele fala que é de 27 graus Celsius, que é, como já falamos várias vezes, é 300 Kelvin. Basta somar com 273. Letra A, ele fala o seguinte aqui, ele quer saber o volume ocupado pelo gás, volume 2, interrogação, a uma temperatura 2 de 127 graus Celsius. 127 graus Celsius não rola. Isso aqui a gente tem que transformar para Kelvin, vai ficar 127 mais 273. Isso aqui vai ser igual a 400 K. E sobre uma pressão 2, óbvio, de 6 atmosferas. Bom, dito isso daqui, vamos fazer a aplicação direta. Isso aqui é transformação, estado inicial, estado final. Como é que vai ficar o cálculo? P1V1 sobre temperatura 1. Isso aqui tem que ser igual a pressão P2V2 sobre temperatura 2. Quanto que vale? Quanto que vale? Esse aqui vai ficar como? P1V1 sobre T1, que é igual a P2V2 sobre T2, que é tranquilo. Bom, dito isso daqui, vai ficar como? Quanto que vale a pressão 1? A pressão 1 vale 3 atmosferas. Quanto que vale o volume 1? O volume 1 vale 20 litros. Quanto que vale a temperatura 1? A temperatura 1 é de 300 K. Quanto que vale a pressão 2? A pressão 2 é de 6 atmosferas. E quanto que vale o volume 2? O volume 2 é sabe Deus. E quanto que é a temperatura 2? A temperatura 2 é 400 K. Então cancela aqui, beleza. 6 dividido aqui vai dar, ficar quanto? 2. Aqui dividindo vai dar 10. Então quem que sobrou aqui? Sobrou 10 sobre 3.
que é igual a V2 sobre 4. Vai ficar quanto? V2 é igual a 3 vezes V2, que é igual a 40. V2 é igual a 40 dividido por 3. Isso aqui vai ser igual a 13,33 litros. Beleza. Essa foi a letra A. Ok? Vamos pegar agora a letra B. Deixar aqui o exercício bem aqui no cantinho, só para a gente pegar alguns detalhes, tá bom? Beleza. Letra B, o que ele fala? Ele quer saber aqui a pressão desse mesmo gás. Letra B. A pressão desse gás, vou chamar de pressão 2, tá bom? A pressão desse gás, quando ele exerce, tem uma temperatura agora de 27 graus Celsius. Ou seja, 300 K. E quando ocupa um volume 2, que ele fala de 40 litros. É interessante porque a temperatura 1 e a temperatura 2 é a mesma. Significa que isso aqui é uma transformação isotérmica. Então vai ficar como a fórmula? A fórmula vai ficar P1, V1 sobre temperatura 1. Tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a P2, V2 sobre temperatura 2. Então quanto que vale a pressão 1? A pressão 1 vale 3. Aliás, a temperatura é a mesma, cancela. Transformação isotérmica. A pressão 1 vale quanto? Vale 3. Quanto que vale o volume 1? Vale 20. Quanto que vale a pressão 2? Essa é a pergunta do problema. Quanto que vale o volume 2? O volume 2 vale 40. Simplifica aqui. Vai ficar 2. Então, essa pressão 2 vai ser igual a quanto? Jogando para cá. Essa pressão 2 vai ser igual a 3 dividido por 2. Essa pressão 2 equivale a 1,5 atmosferas. E agora, para acabar, a letra C, o que ele fala? Em que temperatura, temperatura 2, o volume de 40 litros, volume 2, 40 litros, exerce uma pressão 2 de 5 atmosferas. Não esqueça disso, uma coisa óbvia, a gente sempre está relacionando o antes, isso aqui é o antes, é o início, depois a gente vai se preocupar com o que é aqui, o depois, tá bom? Então, vamos lá, como é que vai ficar esse cálculo? A fórmula é a mesma, né? Vai ficar como? Sempre a mesma, P1, V1 sobre temperatura 1. Tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a P2, V2 sobre temperatura 2. Quanto que é a pressão 1? A pressão 1 é 3. Quanto que é o volume 1? O volume 1 é 20. Quanto que é a temperatura 1? É 300 K. Quanto que é a pressão 2? 5 atmosferas. Quanto que é o volume 2? É 40. Quanto que é a temperatura 2 nessas condições? Essa é a pergunta do problema. Aqui cancela. Aqui fica 2. Aqui vai ficar quanto? Aqui vai ficar, fazendo cálculo para cá, só para terminar mesmo, né? Tudinho, pessoal. Isso aqui, olha, vai ficar aqui, vai ficar 100. Vai ficar 1 sobre 100 é igual a quanto? A 5 vezes 2 vai ficar quanto? 10. Sobre a temperatura 2. Meio pelos extremos vai ficar T2 é igual a 100 vezes 10. Isso aqui vai ser igual a 1000 Kelvin. O objetivo aqui dessa parte, desse momento, dessa questão aqui, foi mais entender como é que funciona a aplicação da fórmula, a interpretação. Não foi complicado. Anote tudo detalhadamente, tá bom? Vamos fazer mais uma.